Estamos de volta com o passeio histórico pelas ferrovias mineiras. Agora nós vamos até a cidade de Sarzedo para se lembrar do tempo da Maria Fumaça. Aliás, naquela época, os trens tinham cada apelido. O som característico, a densa nuvem de vapor que saía, fizeram as primeiras locomotivas que rodaram pelo país receberem o apelido de Maria Fumaça. Não demorou muito e logo chegaram as novidades, máquinas modernas que encantavam os ferroviários. Elas são identificadas geralmente oficialmente por números. Então é uma locomotiva 20, a locomotiva 239, mas os ferroviários, eles têm uma relação muito próxima com esse material e acabaram dando nomes para algumas delas. Então acho que uma das mais emblemáticas aqui em Minas é a Zezé Leone, que fazia um trecho em Santos Dumont. Hoje ela está lá na cidade de Santos Dumont mesmo. E o nome foi em homenagem à Miss Zezé Leone, que os ferroviários eles achavam que era uma das locomotivas mais bonitas do país. Então, em homenagem à Miss, foi dado esse nome, Zezé Leone. A criatividade era mesmo uma marca dos funcionários que muitas vezes usavam o humor. Os trens de passageiros que ligavam BH a Lafayette, por exemplo, foram carinhosamente apelidados de Catajeca. Às vezes uma cidade ela não tinha porte para ter uma estação ferroviária ou uma região da cidade não tinha como se instalar uma estação. Então eram instaladas pequenas paradas. Então elas iam fazendo essas paradinhas e pegando as pessoas para levar para os grandes centros, para a capital ou para a cidade mais importante da região. Então nessas paradinhas ganhou esse nome, né, do Catajeca, do trem Catajeca, que vai catando as pessoas no meio do caminho. Com as linhas férreas não foi diferente. Cidades que na época eram referências, homenagens a reis e rainhas, rios importantes na região também emprestaram seus nomes aos percursos. É o caso da linha do Paraopeba, que tem grande parte da sua extensão margeada pelo rio com o mesmo nome. Nela, em 1917, foi construída a estação de Sarzedo. Era um povoado pacato, né? E a partir daí, a partir da chegada, né? Quando chegou o pessoal para trabalhar na estação, a cidade mudou toda. De repente, pessoas que praticavam uma atividade, principalmente a atividade agrícola, passou a exercer uma outra atividade em função da estação. A cidade dobrou de tamanho e todas as atenções ficaram voltadas para a estação. Trabalhar nela, então, um sonho para a maioria dos jovens da época, como o seu Geraldo. Ele não só conseguiu, como chegou ao cargo mais alto, chefe de estação. Eu trabalhei na Rede Ferroviária Federal 35 anos, 4 meses e 21 dias. E ia trabalhar mais. Eu costumo dizer para minhas filhas, elas morrem de rir. Eu falo com elas assim, se eu andar o Sarzedo joelhado no chão, eu não pago a Deus o tanto quanto Deus foi bom para mim. Sentimentos de orgulho e gratidão é o que a gente mais percebe por aqui. Para mim, a primeira mãe é a biológica, a segunda é a rede ferroviária, porque tudo que eu tenho hoje eu agradeço a ela. Eu criei meus filhos, tenho meus netos hoje, tudo através da rede ferroviária. O espaço que por tanto tempo foi o coração da cidade foi tombado em 2007 pelo Patrimônio Histórico Municipal. Agora é museu, dividido em duas partes, uma dedicada à história da mineração. E funcionava como silo, né? Existe silo para estocagem de soja, de café, de milho, mas esse aqui estocava minério de ferro, né? Então o minério era estocado aqui e depois colocado, né, no vagão através dessas comportas que existem aí, né? Usava também um trabalho manual, um trabalho com garfo e com pá, né? Os operários julgavam para dentro do vagão o minério de ferro. A outra parte do museu é a casa onde funcionava o escritório da rede ferroviária e para deixar tudo exatamente como era no passado, ela foi restaurada. Quando iniciou o trabalho de restauro, uma das preocupações foi descobrir a pintura original, né? O restaurador, ele teve um trabalho, ele foi trabalhando a parede e descobrindo que havia pinturas, tintas sobrepostas, né? E ele foi trabalhando até chegar à tinta original. Ela passou por várias pinturas durante esses anos todos da sua existência e chegou-se, né, várias pinturas, parece que 7 pinturas, até chegar na pintura original. Essas inscrições bem na entrada são originais da época. Elas informavam os agentes ferroviários sobre a altitude em relação ao nível do mar
e também a quilometragem, a distância daqui até a Estação de Ferro Central do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Que era restrito aos agentes ferroviários, né? Aqui era um espaço denominado agência, onde era feito os trabalhos de escritório, as escrituras e a venda de passagem. Essa bilheteira, por exemplo, ela é original, ela servia para condicionar os bilhetes. Essa mesa era usada aqui na estação, né? Ela era da estação, dessa estação mesmo, e a máquina de escrever era muito usada. Escrever tudo o que acontecia, né? O cotidiano da estação, tudo que acontecia e que era inerente à estação, à ferrovia, era escrito, né? Registro, despachos, instruções de serviço, memorando, uma série de coisas, era o serviço do agente de estação. Nós temos um carrinho, né, um carrinho de mão que era para transportar as mercadorias que eram condicionadas aqui e que estavam aqui para ser despachadas. Também a balança para pesagem. Geralmente toda estação tinha uma balança e tinha um carrinho para servir de transporte de pesagem para as mercadorias. Além de escoar o minério, a linha férrea de Sarzedo também foi muito importante para o transporte de pessoas. Mais do que registrar as belas paisagens de Minas, elas também traziam pelos trilhos o novo, as notícias do que acontecia longe daqui. E entre tantas chegadas e partidas, o amor acontecia. E muita gente arrumou namorado. A minha mãe é uma, arrumou namorado, meu pai era ferroviário. De tarde ficava passeando para lá e para cá. E era o dia que vestia os vestidos bonitinhos para poder passear. Eu acho que a gente não pode deixar apagar da memória essas coisas boas, né?